Olá a todos, estamos mais aqui em mais uma conversa de mercado, novamente com o nosso colunista aqui da Brain, também grande parceiro, o Eric Takada, falando hoje de um mercado que está engatinhando ainda no mercado brasileiro, mas é um mercado já plena carga no mercado americano, que é o mercado de multifamily, de locação residencial, né? Se tem uma das grandes certezas que a Brain aposta que o próximo censo demográfico vai trazer é o expressivo aumento da locação no cenário brasileiro. Hoje, o último censo nos dava um patamar entre 18% a 20% dos domicílios locados, e dado ao nosso déficit habitacional e a não realização de uma produção imobiliária que consiga atender esse déficit, naturalmente a locação tende a aumentar no próximo censo demográfico que sairá ano que vem em todos os grandes centros urbanos. Eric, obrigado aí novamente pelo teu tempo, por nos fazer refletir um pouco sobre esse mercado. Eu queria que você começasse falando na tua leitura quais são as grandes dificuldades, os limitadores e os porquês ainda desse mercado estar engatinhando no Brasil e não ter seu lugar ao sol como deveria ter. Bom, Gui, eu acho que vamos aqui colocar uma questão cultural que eu acho que ela rege demais nosso mercado, né? Culturalmente a gente tem essa ideia de que a estabilidade é comprar uma casa, né? Você ter o seu próprio lugar para morar. E isso é muito diferente nos Estados Unidos e na Europa, né? E por que é tão diferente? É diferente porque o preço do imóvel lá é muito mais alto, né? É muito mais difícil uma família média conseguir adquirir um imóvel. E eu acho que o mercado nos últimos anos aí, depois da pandemia e também acelerado pela guerra, a gente teve esse descolamento do custo com a renda, né? Ou seja, o preço do imóvel continua subindo, a renda depreciada, então está cada vez mais difícil do brasileiro médio comprar sua casa. Então, eu acho que isso vai fazer com que o mercado acelere na locação. Todo esse contexto histórico ele fez com que o nosso mercado de locação ele fosse muito pulverizado, né? Então você não tem aí grande investidores institucionais que apostaram nisso. Então, quem aluga basicamente é o proprietário, né? é o varejo, né? Para o usuário final. Então, sem dúvida tem uma oportunidade grande aí. E eu concordo com você. O aculturamento, eu concordo contigo. O aculturamento brasileiro, eu acho que ainda, até então, foi o limitador do negócio, né? Então, o anseio, a sede da casa própria, que rege no mindset de todo mundo, né? Nos diferentes graus de renda, talvez tenha a limitação de aculturamento até então, né? Mas vamos lá, né, Gui? No momento que o cidadão não consegue mais comprar a casa, ele não tem outra saída, né? Até citei isso no artigo que eu escrevi para vocês. Ou ele vai coabitar, né? Ele vai morar lá no fundo da casa do pai, vai morar na casa sogra. Com a sogra, ou ele vai morar no imóvel cedido, que justamente é dentro desse âmbito familiar, ou ele vai para habitação dita irregular, né? Para favela, para o assentamento, ou ele aluga, né? Quando ele vai para aluguel, ele tem pouca oportunidade também, né? Ele tem pouca oferta. Então, tá dada aí a possibilidade de se abrir um novo mercado muito grande no país, né? A gente viu algumas iniciativas ainda em pequena escala, a grande escala, acho que o grande case é realmente alugo, né? Que vem para atender essa camada da população, mas porque o multifamily no Brasil ainda está muito orientado à locação por desejo, não por necessidade, né? Que acho que aí também está um grande mercado, a locação por quem realmente não consegue comprar. E o multifamily que está se estruturando hoje, sobretudo em São Paulo, é um multifamily por desejo. Então, é um executivo, é uma família, perfeito. Eu quero estar morando na Vila Olímpia, talvez não tenha dinheiro para comprar lá, beleza, eu loco. Ou seja, o cara tem a opção de comprar outro local, mas está lá por desejo. Mas este mercado de locação por necessidade estruturado, eu acho que é aí que está o grande potencial, né? É tão grande que a Brookfield comprou a operação da Lugo. Ela fez uma primeira tranche, acho que 1.2 bi, e já sinalizou de que vem para um segundo tranche. Foi a segunda tranche também de 1.2, né? Então já quase 2,5 aí. A Brain até analisou para eles. Sendo que a MRV não produziu tudo isso ainda, né?
Ela é quase que uma opção aí de compra dos ativos que a MRV vai pôr no mercado. Enfim, Gui, se a gente olhar os números, né, você vai ver que a taxa de vacância é baixíssima do Lugo, né? E é um produto basicamente casa verde e amarela voltado para locação. Né? E se a gente olhar o cap rate disso aí, é um cap rate incrível perto do que se consegue no mercado de varejo hoje, sabe? É sim uma grande oportunidade, especialmente porque a gente tem uma dispersão muito grande no país, né? Olha só, São Paulo tem 25% dos imóveis alugados. Piauí e Pará tem 8%, 9%, sabe? Onde o déficit habitacional seguramente percentualmente é maior. Né? Você tem dúvida de que existe uma oportunidade para você entrar com multifamily forte, especialmente para essa população de mais baixa renda nesses estados? Eu não tenho. Sabe? Mas você acha que o capital estrangeiro olha Piauí? Esse é um problema, né? O Gui, eu acho que ele olha as empresas que estão produzindo aqui, sabe? Então, se a gente pegar uma das grandes incorporadoras e consultoras lá do norte do país que olhe para isso, eu acho que não tem por que eles não olharem, né? Desde que isso seja estruturado dentro de uma plataforma ou de uma subsidiária inteligente, eu acho que faz todo sentido. Porque a descentralização disso aí, acho que é o grande pulo. A estrutura continental do Brasil, aliado a um Nordeste com déficit habitacional absurdo, você citou 2 exemplos de Norte e Nordeste, né? Torna o negócio naturalmente muito atrativo, né? A estrutura de funding, que aí pode ser um limitador também, né? Então aí você tem... você talvez tenha um incorporador como um agente desenvolvedor do negócio que venda o ativo performado para algum fundo, etc. Porque qual o apetite hoje do sponsor do negócio em colocar dinheiro em um greenfield, né? Colocar dinheiro para o negócio sair do chão, para construir, para performar. Ou seja, a tiro do cara, o retorno desse capital é muito mais longo também. Acho que isso também é um limitador, né? Por outro lado, eu acho que existe a oportunidade está justamente aí, né? Nos fundos, especialmente os fundos mais estruturados, ele olha muito papel, né? Ele está olhando um pouco tijolo, sabe? Ou tá ali muito posicionado nos comerciais, na logística, sabe? Ninguém nunca olhou para o residencial do país, né, Gui? Então, você praticamente não tem iniciativas. Acho que Sim, o mercado residencial dentro do mercado de funding brasileiro, dos FIIs, ainda... É ridículo, né? Ridículo. Chega a ser ridículo. Eu acho que quem realmente estruturou os primeiros fundos imobiliários só com residencial foi a própria Lugo, por ter a estrutura do Inter por trás, né? Então, acho que aí está uma oportunidade para o investidor institucional. Mas eu concordo contigo, tem o desafio da gente produzir mais rápido, né? Então, para você conseguir adiantar esse fluxo de caixa, você vai ter que industrializar isso e vai ter que colocar essas unidades de forma muito rápida no mercado. Eu acho que vai ter que haver um aporte sim, inicial dos incorporadores, né? Para que você tire essas oportunidades do papel e aprove isso pelo Brasil afora, começar a produzir isso, e aí você começa a gerar vamos dizer assim, essa atratividade para os investidores mais institucionais. Você acha que o retrofit é uma saída para isso aí? Eu acho que é uma das grandes saídas. É a antecipação da operação, né? Você consegue colocar a operação em pé mais rapidamente, né? E não é só isso, né, Gui? A gente tem, especialmente nas cidades grandes e médias, a gente teve um abandono das regiões centrais, né? Aqui mesmo em Curitiba, você sabe bem disso, você tem prédios residenciais e hotéis inteiramente desocupados que facilmente eles podem ser aí em 6, 8 meses reformados para receber... Localizações ímpares, né? Ímpares, né? E um ponto que, por muito tempo, ele depreciou esses imóveis, que é a falta da garagem, a falta do espaço para o morador parar o veículo, ele praticamente vira um atrativo no momento que você fala em moradia acessível, né? Já que a gente está falando aí num estilo mais atual, né, de vida. Concordo? Você transitando aí no meio de vários incorporadores, né, também com chapéu aí de diretor aí de incorporadora, você sente os incorporadores tradicionais que até hoje fizeram ali, empilharam tijolo, venderam um imóvel, incorporaram um produto, você sente um certo grau de
de sensibilização desses incorporadores em olhar esse tipo de produto? Infelizmente é muito pequeno. Você vê uma ou outra iniciativa, mas numa escala que não vai fazer cócegas nessa. E incorporadores que nessa têm também falta de uma veia patrimonial, né? Eu acho que daí é mais... aí a gente começa a ter uma visão mais interessante. Mas assim, eu acho que está muito inexplorado ainda, sabe? Eu acho que pouca gente enxergou que isso pode ser um grande filão lá na frente. A Brain tem trabalhado em algumas frentes aí, né? Fizemos, inclusive, para a Brook, fomos contratados para analisar as operações da Lugo. Já está anunciado também a Patrimar e Performance se juntaram numa JV no Rio. Acho que é uma iniciativa interessante numa região que seguramente tem um potencial de retrofit gigantesco, né? Zona Sul Carioca, imagine se colocar uma operação lá. JFL, ou seja, mas a gente tem visto realmente operações aí voltados mais para o médio e média alta renda, onde às vezes o real estate é menos importante que o service, né? Ou seja, aí tem um nível de concierge, um nível de serviços embutidos que realmente torna o negócio atrativo. Tanto é que a Lugo continuará operando os ativos, correto? Perfeito, é isso mesmo. Então, qual que é o desafio da operação na tua leitura? O que é primordial nessa operação? Isso é diferencial de uma alocação tradicional do varejo, o ganho de escala, a tecnologia envolvida, o app que o cara pode ter ali um serviço de concierge, quanto isso pode ser tanto fonte de receita, quanto também diferencial aí de locação. Ô Gui, eu vou ser mais profundo nessa resposta, sabe? Eu acho que, de maneira geral, o mercado tem uma visão errada de quem compra o produto acessível, o produto Casa Verde e Amarela. No imaginário popular, né, esse produto é comprado ali pela família que tem uma instrução baixa, um monte de filho, né? A gente tem que lembrar que hoje a média familiar é de 3 e pouquinho, né? Não chega a 4 pessoas, ou seja, a família mal está chegando a 3 nos grandes centros. Isso aí, a família hoje é constituída por pai, mãe e filho, né? E quem que compra o Casa Verde e Amarela? Basicamente, ele é uma família que, sim, de renda baixa, mas que veio de uma família de instrução baixa, mas que é instruído. Então, se o cliente vai procurar uma RV, aqui mais localmente uma Prestes, uma Rotas, né, que são empresas que produzem aqui, ou país afora aí, uma tenda, né, uma direcional, são clientes que ele já tem geralmente um curso superior, né, que ele está totalmente imerso nesse estilo de vida moderno, de redes sociais, de economia compartilhada, né? Tanto é que as iniciativas de economia compartilhada, elas têm sido assim, um sucesso nos empreendimentos, mesmo aqueles vendidos, né? Então, lá o exemplo da Itcom, que é uma empresa do norte do Paraná. Eles criaram o Comparticom. Nada mais é do que um sistema colaborativo de economia compartilhada. Então, por exemplo, o que tem no Comparticom? Você mora num apartamento de 45 metros quadrados, você vai evitar que você acumule muita coisa dentro do seu apartamento. Então, por exemplo, você não precisa comprar uma escada. Você vai lá, dentro do aplicativo, reserva o uso de uma escada que o condomínio disponibiliza, né? Isso na escala na escala não, melhor dizendo, a gente indo para o padrão de aluguel é mais forte ainda, porque você faz mais sentido, né? Faz mais sentido, porque o aluguel já é um serviço, né, Gui? Ele já é uma prestação de serviço. A Housee fez isso muito bem, não é verdade? Então, o que você tem dentro do empreendimento da Lugo, por exemplo? Você tem o mesmo marketing que você tem no alto padrão, né? Aquele auto marketing, você tem o co-work que ele pode ser cobrado por aluguel, aluga os salões de festas, você tem até fornecimento de marmita, de refeição, né? Por quê? Porque esse empreendimento ele não é ocupado pela... A própria vaga, né? A vaga está fora do aluguel, ela é alugada à parte, né? Então, ou seja, a gente tem uma visão muito errada de quem está ocupando esses imóveis, sabe? Essa questão que eu coloco assim como um mote muito forte. Se você pensar em limites de renda hoje para acessar o programa, estamos falando de rendas de 6, 7 mil. Isso aí. Né? E 6, 7 mil num contexto curitibano, por exemplo, é um filho de classe média. É isso aí. Né? E você não pensa necessariamente naquele cara que... Né? Então, é o nível de instrução, o nível de... E isso também resulta num nível de necessidade de entregável condizente com o histórico familiar do cara, né? Não necessariamente, então, o nível de exigência desse cara também é
é maior, né? Então, Perfeito. ele não está aceitando qualquer coisa. E vamos falar a verdade, né? O país, se eu não me engano, o Brasil está entre os 3 primeiros em uso das redes sociais, não é isso? Uhum. Significa que todo mundo tem um acesso muito fácil à informação, né? Então ele entende o valor agregado da prestação de serviço, sabe? E eu acho que essa é uma mudança importante, né? Ficou meio clichê a história dos milênios, né? A gente achar que os milênios são só os milênios ricos, né? Então, Exatamente. tem os milênios que vão acessar esses empreendimentos que são voltados para as classes mais baixas. Na verdade, tem mercado para todo mundo. Vendeu-se a ideia cool ali de todo mundo quer morar em local pequeno, que todo mundo quer, que ninguém quer ter carro, que ninguém quer comprar imóvel. E aí ninguém olha a locação por necessidade. Eu acho que aí que está realmente um grande potencial. Ainda que existam iniciativas aí ainda embrionárias de locação social em algumas praças, né? Acho que esse é um outro mercado que também pode despertar um certo interesse aí dos players imobiliários locais. E agora, a tua leitura pro multifamily, não necessariamente AAA, mas de média e alta renda, você acha que isso teria uma escalabilidade interessante fora de São Paulo? No contexto curitibano, por exemplo? Eu acho que ele vai funcionar para centros maiores, né? A Housing já fez esse movimento entrando aí nas capitais. Eu achei tímido, sabe? Eu achei que isso fosse ter uma aderência maior. Eu acho que a gente ainda tem uma questão de acessibilidade à compra grande para média e alta renda. Então, eu acho que a gente ainda tem uma questão financeira forte para a gente migrar definitivamente para aluguel, sabe? Então, a classe média e a classe alta ainda tem uma certa facilidade de conseguir crédito para comprar imóvel. Né? Aliado ao aculturamento da propriedade. Total, né? Acho que isso aí ele rege toda a sociedade, né? Eu acho que à medida que o imóvel ficar menos acessível, a tendência é a gente ir para o mesmo caminho que foi a Europa, que foi os Estados Unidos. E não adianta a gente aqui se enganar e achar que todo mundo vai continuar comprando, né? Porque a terra só vai ficando mais escassa e mais cara. Né? Perfeito. Eric, acho que é isso, acho que a gente teve um apanhado. Para finalizar aí, acho que você tem alguns números interessantes, né? O mercado brasileiro engatinha, sobretudo comparado ao americano, que movimenta, pelo que você me disse há pouco, o mercado brasileiro movimenta menos de 2% do que o mercado americano movimenta nesse segmento. Né? Se a gente dolarizar o mercado de locação brasileiro, ele vai dar 2% do mercado americano. É um negócio meio absurdo. Né? Por isso que eu digo que a oportunidade está dada aqui. Em todos os estratos e categorias de residenciais para renda, na verdade, né? Se a gente olhar o senior, por exemplo, eu estava olhando esse dado ontem, que deu uma aula lá no MBA de Real Estate. O senior, por exemplo, tem algo como 25 mil comunidades de senior nos Estados Unidos. Que é outro problema cultural aqui para mim, Lá você passa a vida querendo morar num senior, né? Aqui você tem, assim, se a gente ampliar isso, você teria potencial no Brasil para 3 milhões de camas em seniors, se a gente proporcionalizar o mercado americano. O mercado do student living é a mesma coisa, você teria um potencial de 2 milhões de camas no Brasil se mantiver a mesma proporcionalidade lá americana. Né? Então, realmente, em todos os estratos de categorias de residenciais para renda, mesmo esses nichados para estudante, para senior, o Brasil ainda engatinha. Né? Três coisas para te falar. Olha só, o mercado americano ele praticamente não tem o varejo no aluguel. Né? Ele é basicamente são operações estruturadas. Né? E aí ele está posicionado em três segmentos, né? Que é o senior, o student e o acessível. Né? O cara que tem possibilidade, ele entra numa hipoteca nos Estados Unidos, né? Uma hipoteca de 30 anos e vai pagar lá o que valeria um aluguel. Então, o Brasil ainda, por outro lado, ele é totalmente varejista com relação ao aluguel. Né? Então, isso já mostra... Porque o investidor brasileiro é muito mais patrimonialista, o investidor de varejo. Né? Exatamente. Então, o investidor brasileiro não compra na especulação, ele não compra hoje a 10 para vender a 12 lá. Ele compra para obter receita recorrente, para alugar no varejo. É isso aí. Então, acho que isso já demonstra uma grande lacuna aqui no nosso mercado. Segunda questão, você falou do tamanho do mercado. Né? É assustador, né? Porque a gente está falando numa população
que ela vai dar hoje o quê? 60% da população americana, da população brasileira, com uma renda muito mais baixa, né? E a terceira é que o país está envelhecendo, né, Gui? Então, a gente tem um problema cultural, vocês como empresas de pesquisa sabem bem disso. O idoso brasileiro não quer morar em lugar de idoso, só que vai chegar uma hora que a gente vai ter tanto idoso e com uma renda tão baixa que não vai ter outra saída. A virada do IBGE estima em 2040, ou seja, onde haverão mais mortes do que nascimento. Isso aí, há 3, 4 anos atrás, eles esperavam que fosse em 2060. Pois é. Então eles já anteciparam essa virada de chave entre natalidade e mortalidade. Por quê? Porque a taxa de fecundidade está caindo, a população está envelhecendo. A pirâmide etária vira uma cebola, não é isso? Exatamente. E não vai ter outro jeito se a gente não estabelecer aí as moradias para esse pessoal, né? Perfeito, Eric, agradeço aí de antemão, acho que é uma pauta que a gente tem que sempre se provocar, entender, fazer um aprofundamento, amplos benchmarks, entender a realidade dos locais. A gente brinca muito aqui, entender que o Brasil não necessariamente é uma Faria Lima, ou seja, o que dá certo lá não necessariamente vai dar certo aqui, vai dar certo na Zona Norte de São Paulo, vai dar certo no Recife, mas seguramente tem mercado de locação residencial, inclusive para essa locação acessível, que é realmente prover de moradia e de dignidade humana aí para boa parcela da população brasileira. Né? Obrigado novamente aí pelo momento. Valeu, Gui. Eu que agradeço. Convido você a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, baixe o nosso aplicativo Brain, onde a gente centraliza todos os nossos conteúdos e compartilhe para que esse tema tão importante aí para o nosso futuro do mercado imobiliário atinja mais e mais pessoas. Até mais.